tarde. Estamos hoje aqui para fazer uma live com a Ana Carolina Guedini, que ela é nutricionista da NutriPed, especializada nessa área de materno-infantil. Hoje a nossa live vai ser sobre alimentação complementar. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Ana já chegou, deixou aqui. Só esperando você, Ana. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre a parte de alimentação complementar. Olá, Ilana, seja bem-vinda. Rogério. Vamos estar falando sobre alimentação complementar hoje, sobre a live. Só estou esperando a Carol, que é da NutriPed, entrar. Ela já entrou, só estou esperando o convite dela aqui. Olá, gente, sejam bem-vindos nesse finalzinho aí de sexta-feira. Ah, Carol aqui. Carol, tá conectado. Pronto. Oi! Consegui. E aí, Carolzinha? Oi, Precept. Tudo bem? Tudo bem, você? Tá mania de me chamar de Precept. É, pra sempre. Quem Esperar o manda? pessoal entrar aqui. Como é que você tá? Tá bem, tudo bem. Vamos esperar sim. Tô entrando. O pessoal tá entrando aqui devagarzinho. Uhum. Olá, Juliana. Sexta-feira, né, Carol? Vamos ver quem vai ver a nossa live hoje. Verdade. O pessoal doido pra fazer uma hora happy já... hour. essa hora o pessoal já tá fugindo aí de ver rede social. Vamos ver. Cansados. É. Bem, mas qualquer coisa também, nossa live vai ficar gravada. Salva. Vai ficar salva aqui no Instagram. A gente também vai colocar no canal do YouTube do Pra Te Ensino. E quem não tiver a oportunidade de ver, a gente, pessoal, depois a gente anuncia que tá gravada. Isso. Vamos ver aqui. Eu acho que esse Instagram hoje tá meia bomba. Mas, Carol, vamos aproveitar Vamos. por causa do tempo? Tá. Uhum. Porque senão daqui a pouco o Instagram... A gente tem tanta coisa para falar hoje de alimentação complementar e o Instagram daqui a pouco expulsa a gente. Não dá tempo de falar nada, né? É verdade. Vamos sim. Gente, Carol, ela é nutricionista. Ela hoje está aceitando o nosso convite aqui para estar falando sobre alimentação complementar, que é uma das áreas que a NutriPed, que é composta não só por ela, mas pela Priscila também. A marca, né, compõe a NutriPed. Mas, Carol, eu vou pedir para você falar um pouquinho da história, da sua história, da história da NutriPed, como surgiu. Falo sim. Primeiro queria, né, agradecer, né, o convite, né, assim, da Pra Te Ensino, né, seu, da Claudinha, por estar aqui, né, assim, nossa história começou lá no Pedro Ernesto, né, quando conheci a Andréia e a Cláudia e a Priscila, né, nós fomos residentes lá da UERJ, né, na parte de pediatria. E lá na própria pediatria, né, assim, as residentes, né, de medicina chamavam, né, assim, as Nutris da PED, né, Nutri da PED. Por isso que surgiu o nome de NutriPed. E a residência, né, termina, né, em 2 anos. E assim que nós concluímos a residência, eu e a Priscila, a gente queria muito continuar com essa área de atendimento, né, de materno-infantil e nos especializando. E hoje a gente tem já 5 anos, né, desde 2015, que a gente terminou, né, a residência e demos continuidade para os atendimentos na área de materno-infantil.
E um dos pontos que nós abordamos muito é a parte da introdução alimentar, né? Assim, é uma área que, dentro da nutrição materno-infantil, uma área muito procurada, né? Por pais, né? Por estudantes. É uma área que hoje está crescendo bastante sobre esse assunto de introdução alimentar, né? As famílias estão bem preocupadas e querem estar elaborando uma introdução saudável, né? Para que a criança já comece desde o início de fase de vida de alimentação de forma ali saudável. Aí eu tive oportunidade, o privilégio, né, de poder acompanhar essa história desde o início, né, Foi, Carol? desde o início. O que que seria de mim sem Andréia, né? De mim da Priscila, assim, a Andréia foi nossa preceptora lá na residência e ela dá, né, assim, todo, acho que nosso conhecimento vem dela e, né, da Cláudia, da Cecília, né, da Cília Carvalho, da Lacroix, que eram as professoras que estavam sempre ali acompanhando a gente e acompanham mesmo todo esse nosso crescimento e ficou para sempre, né? Porque qualquer Né? coisa que a gente precisa, vocês sempre estão ali ao nosso lado. Estamos lá, né, fazendo caso clínico ainda, né? Sempre, sempre, sempre mesmo. Mas assim, Carol, a gente sabe assim hoje, né? A gente tem uma grande preocupação com essa parte, né? Desses primeiros 1000 dias da criança, né? Que a gente sabe que começa assim desde o útero, desde a gestação, né? O início da alimentação da criança, né? Se ela quando nasce, ela está sendo amamentada, se ela está usando fórmula infantil. Mas um outro momento que a gente tem, né? Nos 1000 dias, né, de dar aquele gold, né, para a criança, é exatamente também no início da introdução alimentar, da alimentação complementar, né? Você tem alguma coisa assim para falar assim mais específico nisso pra gente? Sim, assim, a parte, né, hoje, né, a gente fala muito, né, tem muitos estudos já até falando sobre antes, né, do preparo mesmo, que já tem, né, tanta importância. E a introdução alimentar, a gente fala que já começa desde a barriga da mãe, né? Então, assim, né, pela alimentação, né, materna, o bebê, né, ele já vai formando desde o líquido, né, pelo líquido amniótico todo o seu paladar, né? As papilas gustativas já começam a ser formadas dentro da barriga da mãe. Então, hoje a gente aborda muito a importância, né, dessa mulher entrar numa gestação de forma saudável, né, manter ali na gestação, porque isso influencia sim lá na introdução alimentar, né? Então, assim, quanto a uma variedade, tanto de Uhum. qualidade ali da alimentação, esse bebê ele vai reconhecer esses sabores, né? Ele vai reconhecer e vai dar continuidade à formação do seu paladar. E a gente sabe, né, que hoje a genética ela não é irreversível, né? Então, assim, se Uhum. a família tem um histórico de pressão alta, de diabetes, de obesidade na família, não quer dizer que a criança vai desenvolver. Hoje a gente já consegue modificar, né, modular bem essa genética da criança e principalmente nesse período que consideramos período de ouro, né, um período 1000 dias ali de vida, né, até o segundo ano de vida, né, assim, essa fase de alimentação complementar até esse segundo ano, o bebê ele tá formando toda, a gente consegue estar ajudando a prevenir uma obesidade, uma diabetes e esse início de vida dele alimentar, né, diretamente com o alimento ali aos 6 meses, ele vai dar continuidade, vai estar formando todo o seu paladar, todo o seu hábito até o segundo ano. Então, por isso que é tão importante esse período que a gente chama mesmo na pediatria um período de ouro, né? Assim, é um período que a gente consegue modular geneticamente, modular ali de hábito, modular de paladar, todo esse bebê até o seu segundo ano ali de vida. E contribuir para a construção da microbiota, né? Da Que a microbiota, gente sabe que é fundamental hoje, né? Que a gente sabe que essa construção de microbiota ela vai ocorrer aí até no máximo 3 anos de idade da criança, né? Uhum, com certeza. E assim, Carol, uma outra coisa que a gente, pelo menos assim, a gente pega muito, né, em consultório, quando a gente vai fazer essa a introdução da alimentação complementar, algumas vezes, algumas mães, elas precisam ter um retorno mais rápido para o trabalho, né? A Uhum. licença maternidade, de uma forma geral, ainda ocorre aí por volta dos 4 meses. E aí, assim, o que a gente às vezes pega muito é ver, às vezes, alguns profissionais de saúde
falando para fazer o início da alimentação complementar naquele momento, porque às vezes a mãe não vai conseguir ordenhar, enfim, tá tanto tempo assim com a criança, né? É, esse tipo de conduta, assim, a gente sabe que precisa respeitar muito os sinais do desenvolvimento do bebê. E assim, vocês costumam pegar muito isso também em consultório? Costumam ver isso muito na prática de vocês? O que Sim, vocês costumam fazer? é uma angústia comum, assim, né, da família, né, e assim, às vezes a mãe precisa retornar ao trabalho e é uma preocupação dela como que vai fazer com a alimentação. Às vezes é um ambiente ali de trabalho onde ela não consegue estar ordenhando leite, não consegue às vezes ter onde armazenar e e o que que vou fazer, né? Assim, às Aham. vezes o que que vai acontecer? Então, muitas das vezes a gente tenta acalmar essa família, né? Assim, acolher essa angústia, né, da mãe, que normalmente vem com essa angústia, e tentar juntos ver todo o sinal de prontidão desse bebê, né? Que momento mesmo realizar ali essa introdução alimentar. Então, fazer uma introdução alimentar precoce, quando esse bebê ainda não apresenta o sinal ali dele de prontidão, ou seja, ele ainda não sustenta bem ali a cabecinha, ele não consegue, né, manter-se sentado com o mínimo ali de apoio. Às vezes essas enzimas digestivas, o sistema imunológico do bebê ainda está imaturo. E às vezes Uhum. uma introdução ali precoce, uma introdução de alimento de forma precoce pode às vezes prejudicar esse bebê. Né? Às vezes pode favorecer de ter uma alergia. Então é preciso olhar e tentar organizar junto, às vezes tentar ver qual o melhor momento às vezes não existe uma ordem, né, assim, de como que deve se introduzir e qual o primeiro alimento que a criança vai estar realizando. Às vezes ela consegue manter-se ali sem o alimento e depois que a mãe chegar, ela consegue estar fornecendo para poder participar. Então é preciso verificar com essa família como que vai ficar essa rotina da mãe, né? Se ela Uhum. consegue, às vezes, ter uma liberação reduzida, às vezes, da carga horária e conseguir retornar, né, ali para poder deixar. E, às vezes, porque tem uma falsa impressão de que, às vezes, a fruta, né, vai suprir a Substituir. necessidade ali do bebê. E não, assim, o valor energético de uma fruta é muito pequenininho, então às vezes pode causar até deficiência nutricional nesse bebê. Então, assim, né, e às vezes essa mãe acaba desmamando de forma precoce, introduzindo um alimento que vai gerar às vezes um déficit nutricional ali para o bebê naquele momento. Então é importante ela observar tudo que envolve ali para poder não precisar fazer uma introdução alimentar ali de forma precoce. E até assim, a aceitação no início da criança é muito pequena Muito também, né? pequena. E aquela, assim, 2 colherzinhas de frutinha que ela vai aceitar, isso não vai corresponder Não, realmente à caloria que ela deveria estar utilizando, né? Naquele período ali, sei lá, 4 meses, que geralmente o pessoal às vezes indica, né? é, Então, é aquela velha frase, danoninho não vale como um como bifinho, né? bifinho, com Uma frutinha certeza. não vai ter o mesmo valor calórico, o Mesmo. mesmo valor nutricional, na Tá. verdade, proteína, gordura, carboidrato que a criança precisa realmente, né? Então, assim, a gente precisa realmente avaliar assim a individualidade de cada De família, cada né? De cada família. bebê, se a mãe vai conseguir ordenhar ou não, se ela vai conseguir manter o aleitamento materno ou não, ou às vezes vai ser realmente necessário Isso aí. fazer um uso de fórmula, De né, um como forma complemento, complementar complementar. naquele momento que ela estiver ausente. Né? Eu Porque o que também acho. tranquiliza a família é que é você falar, passar para ela de que o leite é o principal alimento ali do bebê Sim, até o seu primeiro ano, né? até o Assim, de primeiro valor. ano, não é? O É, leite materno não perde o valor não vai nutricional dele. perder. E ele precisa, né, assim, grande parte, né, como se fosse 80% das necessidades energéticas do bebê vão vir ali do leite. Do Tanto o leite leite materno. materno quanto da fórmula, ele vai estar vindo ali. A comida é muito pouco, né, como você falou. Então, assim, o que eles comem é muito pouquinho, então não vai estar garantindo ali o aporte energético e nutricional do bebê. E até mesmo assim, as crianças que começam a partir dos 6 meses, né? Que seria o ideal da alimentação complementar, a gente tem que falar isso para a mãe. Não é o leite que Leite complementa a complemento. comida, né? É o contrário, é a comida que está complementando
o leite materno, que não está suprindo mais 100% das Cento. necessidades. Mas ainda é o principal alimento da criança aí até 1 ano de idade, até ela se adaptar, né? O nome a mesmo essa- fala, né? Complementar, né? Exatamente. Não é para substituir, né? Então, assim, não vai Exatamente. substituir o leite, né? Ou substituir já a fórmula. Então, é complementar mesmo. É porque eles comem Exatamente. bem pouquinho. É. E aí isso acaba, às vezes, nesse início da alimentação complementar, trazendo muita angústia para a família, Muito. né? É um conflito muito grande, né? O que vocês observam assim mais na prática de vocês em relação a isso? Quando se fala, né, assim, a criança vai começar a comer, Ela... surgem todas as interferências possíveis, né? Então, Uhum. assim, essa família que vem até o consultório, né? Ela tem muita coisa ali envolvida por trás. Então, assim, às vezes tem muitas dúvidas, né? Essa mãe chega, né? Essa família chega ali com muita dúvida, né? De que como oferecer, como que vai ser, como que vai ficar o leite materno, como que vai ficar a fórmula, né? Surgem mitos, né? Assim, de alimentação, a informação, né, a ciência, ela vai mudando, ela vai se atualizando. Então surgem orientações, né, de pais, dos avós, né, de como que foi feita a nossa introdução. Então acaba que quando a mãe quer passar, né, como que é feito hoje, às vezes tem interferência, né, da família, né, assim, ah, mas na sua época não era assim, ah, porque você comeu dessa forma. Então as mães escutam muito isso, né? Eu e a Pri, a gente gosta muito de pedir, né, assim, na hora que a gente vai agendar essa consulta e quando é de introdução alimentar, pedir, ou verificar quem vai ficar com a criança para que esse Aham. cuidador, né, se a mãe for precisar retornar ao trabalho, que esse cuidador, né, ele possa estar junto, porque vai ser importante, né? Porque às vezes a mãe vai passar e falar assim, ah, que frescura, que bobeira, não é assim, Às né? vezes é um Os detalhezinho, né? detalhes. E assim, é muito legal quando a avó participa, né? Quando o cuidador participa, porque aí consegue tirar as dúvidas, consegue estar participando. Então tem interferências, tem comparações, né? Assim, a gente tenta deixar muito claro que a introdução alimentar ela é muito individual. Cada criança é de um jeito, né? Então a gente tem muita expectativa, né? De que vai acontecer daquela forma e a criança que orienta o processo. Você sabe muito bem disso, que Sei. Breno Me deu mostrou muito trabalho. claramente. O Breno mostrou claramente, né, como que são as expectativas. E você tem a comparação, né? Assim, você hoje vê o quanto que é diferente do Breno, do Caio. Então, assim, às vezes família, né? Então, assim, a mãe passou por uma introdução alimentar com o filho mais velho, quando vai para o mais novo. Então, a gente tenta sempre passar para essa família que é muito individual, né? Que ela precisa olhar e respeitar ali aquela criança, respeitar o momento dela, né? Assim, né? Cada criança tem o seu momento de introdução, né? Tem a forma como ele vai estar conduzindo. Então, você, né, ter muito respeito ali na introdução alimentar, né? Então, assim, é preciso escutar essas dúvidas, acolher essas dúvidas, né? Acolher essa família e tá acompanhando, né? Assim, a introdução alimentar, na consulta, né? A gente sempre fala que ela não termina ali, pelo contrário, ela Uhum. só começou, né? Então, assim, o processo da consulta de introdução alimentar, ela vai até a mãe sentir mesmo toda a confiança, sentir toda o que sentir a confiança no filho, né? E Sim. conseguir levar de boa sozinho, mas ela só começa na consulta, ela vai ainda na prática que as dúvidas vão surgindo realmente. Mas é isso mesmo, assim, cada criança é diferente. É. Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos foram completamente diferentes. Meu primeiro filho veio me testar para ser nutricionista materno-infantil. Então, assim, ele Foi. ficou me testando desde que ele nasceu até o início da introdução alimentar dele. Né? Eu O lembro. Breno foi uma criança que foi muito difícil de comer. Foi. Ele recusava, ele virava a cara, ele fingia que dormia. O Breno Ele, foi. então E eu como seu testei. primeiro filho e como nutri materno infantil, Eu me imagina. sentia assim, eu ficava aflita. Eu me É, sentia assim, meu Deus, meu filho não quer comer, mas
era o momento dele, e depois, com o tempo, eu fui entendendo isso, né? Quando ele queria, ok, quando não queria também, ok. No momento que eu me desestressei com isso, ele depois comeu do nada. Ele foi comer bem, bater prato mesmo, de quantidade, foi com 9 meses de idade. O resto era tudo um titinho de nada. Era muito pouquinho, mas foi o momento dele, né? E o meu Isso. segundo filho já foi completamente diferente. A primeira fruta que eu apresentei para ele, o menino foi e comeu, É, né? o Caio E foi. foram, são os mesmos, da mesma mãe, mas cada um respondeu de uma forma diferente, né? E assim, a forma da introdução alimentar também, né? Com os métodos que a gente utiliza, cada criança também responde de uma forma, né? O Uhum. Breno eu tentei tudo, tentei a forma tradicional, tentei a forma BLW, e ele não tinha interesse realmente de nada, né? E acabou depois sendo uma mistura louca. E aí eu acho que isso também é uma coisa que às vezes as mães elas ficam com muita expectativa, né? Sim. Qual é o melhor método da alimentação complementar? O que é o ideal, né? O que é, seria o melhor para o meu filho? Mas é aquilo, nem sempre o que ela acha que é o melhor é o que a criança vai aceitar, Para né? aceitar. Tem muito isso, né? Assim, de idealizar uma Uhum. abordagem, né? Idealizar uma forma. E a gente sempre apresenta, né? Sempre conversa sobre as formas como esse bebê pode conhecer aquele alimento, né? Então, assim, é importante essa família ter a instrução, a orientação de como apresentar de forma segura as duas abordagens que ela pode apresentar daquele alimento. Uma abordagem, né, tradicional, ela ali amassada, uma abordagem mais inteira. E essa família ali, né, e principalmente a criança que vai acabar determinando, vai acabar direcionando ali para qual abordagem ela quer, né, qual abordagem que ela vai estar aceitando de forma melhor. Então a gente tenta sempre passar isso, né, assim. Às vezes procuram muito a gente falar, vocês são nutricionistas que fazem BLW. É. Não é uma especialização, né? Assim, da parte da nutrição materno-infantil, eu só sou BLW, não, eu só sou tradicional, não. Até porque a gente, né, assim, eu e a Pri, a gente não gosta nem de usar o nome método, Aham, que parece que abordagem. você determina, né, assim, qual forma, né, parece que é Uhum. uma regra. A gente gosta sempre de falar abordagem, né? Aquele bebê, ele pode conhecer o alimento em duas apresentações e às vezes no mesmo prato ele pode conhecer Sim. as duas formas, né? Assim, o que é importante é essa família estar bem orientada de como fazer. Às vezes elas buscam informações na internet, no Instagram, e isso não dispensa um atendimento, um acompanhamento com um profissional, né, para poder estar orientando, né? Então, assim, é Sim. importante fazer de forma segura ali para o bebê. E ele vai acabar direcionando. Então, assim, é muito importante a mãe, dar a oportunidade, né? Assim, a oportunidade para o bebê. E o bebê, acaba que ela vai sentir realmente ali no bebê o que ele gosta, né? Às vezes a gente já pegou mães, assim, que amam a forma do BLW e a criança não tinha muito interesse em levar o Em alimento à boca, pegar, né? em pegar, né? E às vezes a mãe vinha muito pro tradicional com medo, né, da abordagem do BLW. E quando deu oportunidade, se sentiu segura de oferecer, a criança começou a aceitar super bem, né? Sentiu mesmo que gosta, né, que a criança gostava. O que é mais importante é a criança ser participativa, né? Exato. Ela poder estar participando de todo o processo, né? De todo o início, de toda a forma ali da introdução alimentar. Exato. Eu também penso da mesma forma. Acho que é a forma participativa de você dar oportunidade para a Oportunidade. criança conhecer Uhum. aquelas diferentes formas, eu acho que isso assim, é o mais ideal, né? Até porque tem crianças, por exemplo, que essas mães, elas delizam muito BLW e a criança tem nervoso de tocar no alimento, Tem. né? Até Uhum. porque, assim, já tem alguns estudos que falam, né, que, assim, os mesmos nervos sensoriais que passam nas mãos, na palma da mão, na sola do pé da criança, são as que também estão nas papilas gustativas, né? E, às vezes, a criança também não quer, não aceita a colher e Uhum. tem que
tentar deixar ela pegar o Tentar. alimento e colocar na boca. Isso, eu acho que é isso mesmo. O meu primeiro filho, Brennan, foi. Ele não queria tocar no alimento porque ele tinha nervoso, mas também não queria colher. E tinha que eu dar pedaço inteiro para ele, porque ele não aceitava a papinha e aí ele mastigava. Ele, e assim, você foi E assim observando, né? fui Você foi observando, vendo que ele, conhecendo, conhecendo ele. É é dessa bem forma mesmo. individual, né, ali nesse processo. Exatamente, tem que observar, não adianta. E assim, Carol, uma das coisas, né, que veio em 2019 foi o novo guia alimentar, Tá. né, para os Uhum. menores de 2 anos. E lá vieram, assim, algumas mudanças que a gente carregava muito, né, da nossa nutrição tradicional. E um desses pontos que foi, sim, entre aspas, o polêmico, foi em relação a sal nas Foi. preparações, né? Se a Uhum. gente pode adicionar o sal ou não, porque antigamente a gente falava muito que não era para fazer a adição de sal nas preparações do bebê, né? Uhum. Mas hoje o guia alimentar ele já traz o contrário, ele fala que a gente pode fazer adição de sal em pequenas quantidades, né? O que vocês costumam orientar as mães em relação a isso? É, a gente até estava lá no, em todo, né, no lançamento, né, em todo o processo, assim, né, da explicação. E o que o novo guia, né, ele traz muito, né, ele tá muito voltado para a família, né, ele tá numa Uhum. linguagem e o que ele quis trazer muito é que a alimentação da criança, né, desde os 6 meses, ela deve ser igual à da família, né, assim, com a mesma qualidade, o mesmo tipo de alimentação, né, o que eles bateram muito é que a criança, não é recomendado a criança ter uma alimentação dos 6 meses aos 12 meses de um jeito e quando chega um ano para entrar na alimentação da família, está totalmente diferente. Né? O que prega, né, o Ministério da Saúde é que essa família ela consuma uma quantidade pequena de sal. Né, para que a criança possa participar do mesmo processo ali da introdução alimentar. Na nossa prática, né, e quando a gente olha, né, os estudos e olha até mesmo a pesquisa da alimentação, né, da população brasileira, a gente vê que não é bem assim. Né? O que às vezes a gente considera pouco sal ainda é É muito muito para o que o sal. Ministério da Saúde coloca. Então a gente consome o triplo de quantidade de sal recomendado. Então, na nossa prática clínica, a gente ainda pede para essa família esperar até um aninho, né? Assim, para entrar. E mesmo assim já vai educando essa família para que entre com baixo consumo de sal, né? Que essa criança tenha um baixo, né? Assim, ela tá formando o seu paladar, né? Então, assim, ela tá quanto mais ela ter o contato, às vezes, ali com o sal, mas pode acentuar dessas papilas gustativas em reforçar esse sabor ali para o sal, né, para alimentos com uma quantidade ali maior. E a gente vê hoje na literatura que para atingir o sódio, né, em questão de sal, só pelo alimento o bebê já Já. atinge. Então não precisa estar ali adicionando nenhum sal extrínseco, né, nenhuma Uhum. parte ali de fora. Então, na nossa prática clínica, a gente ainda pede para esperar ali um pouco, por questão até mesmo de ver como que essa família Se tem essa comporta, noção né? de sal, essa quantidade. Tem mesmo preparações assim que são feitas em maior quantidade, tipo assim, um arroz, um feijão. Vocês pedem para cozinhar separado ou esses alimentos vocês liberam e de repente os legumes cozinha sem? A gente pede ainda separado, assim, Separado. para poder não ter Avaliar mesmo, melhor. avaliar e a criança até conhecer mesmo o sabor in natura ali do Uhum. alimento, né? E depois de um ano, assim, até mesmo alimentos que a criança, né, já aceita e às vezes não precisa ter realmente adição ali do sal, né? A partir de um ano ele abre um pouco mais o leque para isso, né? Para ser o mesmo arroz, o mesmo feijão, que em grande Uhum. quantidade você consegue colocar pouca quantidade do sal. Mas às vezes um legume, né, uma verdura nem precisa estar Sim, adicionando ali o porque a sal, criança né? tá tão acostumada àquele sabor, Ah, né? Que para para ela não criar é isso, né? normal. Até para ajudar no hábito dele de não ter tanto paladar ali pro sal. Sim. E uma outra coisa também é o mel, né? O mel a gente Uhum. sabe, assim, que a gente sempre
contraindicou realmente o mel até 1 ano de idade, né? Em função mais de Clostridium, de contaminação da criança, enfim. E aí a gente sabe que, na verdade, a gente fala, né, para a criança não ficar consumindo açúcar até dois Até os anos de 2 anos. idade. A gente enfatiza muito isso, né? E aí acaba que o mel, ele acaba sendo também um alimento doce, né? Como é que vocês Uhum. lidam com isso na prática de vocês? A gente também pede para esperar para o mel não ser utilizado até o 2º ano de vida. Por realmente isso, né? Ele agregar ali um valor doce, né? Ele, mesmo sendo natural, né? Ele tem o seu valor ali adocicado. E a gente esperar, né? Assim, por questão dessa construção mesmo das De papilas paladar. gustativas do paladar. Então, assim, esperar até esses 2 aninhos de idade, né? Então, a criança pode, né, acabar puxando mais para ter preferência para o doce, né? Então a gente tentar ali estar segurando e não oferecer, né? A gente não indica até o 2º ano mesmo de vida do bebê. Tá, como o açúcar. Como ali o açúcar, isso mesmo. E assim, um outro ponto que o guia trouxe, que eu acho que esse pra mim foi assim o mais polêmico e chocante, foi em relação a Do leite de leite. vaca, né, integral, porque Uhum. a gente também sempre contraindicou leite até 1 ano de idade, né, porque o leite a gente sabe que pode causar sangramento de sangue, né, de perda de sangue Do em sangue fezes nas fezes. ocultas, né, a parte da alergia alimentar, que a gente sabe que é uma proteína mais alergênica. E aí o guia veio trazendo pra gente uma novidade bem diferente, né? Ele fala que a partir de 6 meses a gente poderia estar utilizando em preparações. Ações. A gente sabe, a partir de 9 meses ele já está sendo liberado, ao invés de ser 1 ano, né? O que Uhum. você pode falar um pouquinho sobre isso? Falo. Em questão do leite, né, assim, o guia, ele trouxe para a partir da introdução alimentar, ele coloca que pode ter, né, utilizar a proteína do leite, né, por exemplo, uma manteiga, um pouco do leite, em preparações, puxando no ponto de trazer como uma proteína alergênica também, né? Então, assim, hoje não precisa esperar, né, fazer 1 ano para poder apresentar as proteínas mais, os alimentos mais alergênicos, né? Se Uhum. coloca que desde a introdução alimentar o bebê pode ter, né, e deve, né, ter o contato ali com o peixe, né, com o ovo, Por causa da né, janela por imunológica dela conta da também. janela imunológica ali até o 1º ano. Isso entrou o leite para sensibilizar essa criança, né? Ele coloca como uma exposição, né? Assim, a criança ser exposta, não precisa ser uma parte da toda a alimentação dela ter, né? Assim, ele traz muito que não precisa ser uma exaustão, né? Precisa ser todos os dias, todo recorrente ali aquela exposição. E a partir dos 9 meses, né, o que o guia trouxe, ele é voltado, né, para uma população geral. Uhum. E isso, às vezes, não é uma realidade em consultório particular. Mas você, por exemplo, ali no Pedro Ernesto, né, assim, às vezes tem uma família, atende, está de frente a famílias, às vezes, mais carentes. Que às vezes tem dificuldade em ter acesso a uma fórmula infantil, né, não pode amamentar e tem dificuldade, né? E antes se limitar, restringir até ali o 1º ano. E o guia Uhum. agora mostra, até mesmo eles falaram muito, trouxeram muito, que é para acalmar o coração dessa mãe que E não do tem uma próprio profissional, condição né? e do profissional. Para acalmar esse coração de que, olha, não, você não pode dar. E às vezes essa mãe não está conseguindo manter uma fórmula infantil, né, pelo preço. E ela tem uma tranquilidade que não, agora ela pode oferecer um leite ali para a criança. Mesmo a gente sabendo, né, do risco que pode ter sim. Mas às vezes ele abre para esse tipo de De população, público, né? né, de público. Não para um público geral, um público que consiga ter sim um acesso a uma fórmula, né, que não esteja aumentando. E sim, que quem tem o acesso a manter a fórmula, vai manter a fórmula,
Não precisa ter entrada da proteína do leite de vaca, né? Até pelo perfil proteico que o leite de vaca tem, né? Pelo tipo de aminoácidos que eles têm, né? Por ter a maior chance, né? Por risco de obesidade também infantil, né? Pelo perfil lipídico que o leite de vaca tem. Então, para a população que consiga estar mantendo a fórmula, é indicado manter sim a fórmula. Isso aí acho que é fundamental a gente realmente colocar isso como ponto, né? Porque, assim, quem pode manter a fórmula infantil, né? Não, é óbvio que, assim, aleitamento materno ser mantido. Sim, sempre. Mas para aquelas mães que não podem amamentar, conseguem continuar com a fórmula infantil, usa a fórmula infantil, que é o mais ideal, que é o mais semelhante em termos calóricos, proteicos, de macronutrientes, de micronutrientes, em relação ao leite materno. E aí, realmente, a gente atende lá no Pedernet, a gente trabalha com uma população que às vezes não tem uma renda, que não realmente um público que não tem dinheiro para comprar uma fórmula infantil, né? E às vezes, desde o primeiro mês, às vezes, de vida, a gente tem que adaptar. Não tem jeito, porque a criança tem que tomar leite de algum jeito. De algum jeito. E a gente adapta conforme a necessidade daquela criança. Mas, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa bater muito no ponto. Se a criança puder manter a fórmula mantém. Vai manter, não com certeza. Usa o leite, né? Mas a gente realmente sabe essas questões do leite, da proteína, ela ser mais alergênica, do excesso proteico, da proteína do leite de vaca estar relacionado com mais obesidade, né? A própria construção da microbiota de intestino, porque a gente sabe que o excesso de proteína, né? As bactérias mais patogênicas podem fermentar aquela proteína que é mal digerida para um bebê. Né? E aí acaba crescendo bactérias ruins, né? Alguns leites, esses leites que não são orgânicos, a gente sabe que o animal ali recebe às vezes antibiótico para tratar uma mastite, por exemplo, e a gente acaba, né, comendo esse antibiótico ali que às vezes está presente naquele leite. Então, isso são coisas que desconstroem a microbiota também de intestino do bebê. Então, isso eu acho que é algo que a gente sempre tem que bater realmente com a mãe, né? Isso mesmo. Se ela puder, mantenha a fórmula infantil, que seria o mais ideal, se ela não puder amamentar a criança, né? Com certeza. E assim, Carol, uma outra coisa que a gente também bate muito na tecla, às vezes, que a gente pega no consultório, a gente vê no dia a dia, é que às vezes as mães, elas vão fazer aquele início da introdução alimentar, mas às vezes elas estão já preocupadas. Não tem uma receitinha? Não tem uma preparação? Um bolinho? O que ele pode comer? Uma panquequinha? Né? Já chegam querendo um cardápio bem elaborado. Elaborada, né? Já quer aquelas preparações. E não, assim, né? Que tem que orientar nessa família é que a criança está aprendendo ainda o que é o alimento. Né? Ela precisa conhecer esse alimento in natura, no seu formato original, né? No seu sabor ali, né? In natura. Então, apresentar ele, né? O máximo que a gente puder variar. Então, a gente fala, né? De aproveitar esse momento, pelo menos até um aninho ali, de aumentar bem esse leque de sabores, né? O leque de apresentação ali dos alimentos. Não ir pelo nosso hábito, né? Então, assim, às vezes a gente vai apresentando só aqueles mesmos alimentos. É verdade. Que a gente já está acostumada. Então, assim, não, tem tantos outros tipos, né, de hortaliças, né? De carboidratos que a criança possa estar conhecendo. Então, assim, frisa muito, né, assim, para essa família variar essa apresentação, né, variar esses grupos de alimentos, né, focar muito na qualidade ali que está sendo oferecida. Depois que a criança teve um bom contato, né, experimentou bem ali os alimentos, aí sim a gente já começa a entrar com outras receitinhas, com outras formas, outros formatos. Então agora é o normal, assim, do alimento, né? Não precisa transformar ele em nenhuma preparação ali, eu acho isso muito engraçado. Que já chega com aquela expectativa, criando um cardápio. Quero receitas de bolinhos, né? De
outras formas? Será que eu já posso dar uma panquequinha? Calma, né? O momento vai chegar, vai né? chegar. E E geralmente passa assim, muito rápido, chega passa. logo, né? Passa Assim, rápido. geralmente, assim, que eu observo na prática, pelo menos também aqui em casa foi assim, de comer bem, aceitar tudo muito bem, né? De já ter apresentado vários alimentos, vários grupos, 9, 10 meses. E 9, depois a 10. gente já consegue Já colocar algum tipo de consegue. preparação mais elaborada, um bolo, né, natural, sem muitos aditivos, com farinhas boas, uma É. panquequinha, Que né, aí de a gente já vai aveia com estar. banana. A gente já vai Que aí estar a criança trabalhando a já. evolução da consistência, né? A criança já vai estar fazendo a Exato. transição para uma consistência mais inteira. Que é assim, a alimentação complementar precisa ter cautela e muita paciência da mãe, dos Muita, cuidadores, né, de uma forma geral. muita Ela paciência. não acontece do dia para noite. Não. Pelo menos eu tive essa experiência de não acontecer comigo. Uhum, com certeza. E assim, acabar, a gente também é importante acho que a gente alertar os pais, né? é, de minimizar assim, o contato dos alimentos ultraprocessados. Né? Porque Sim. quantas crianças às vezes a gente pega, pelo menos assim, as populações às vezes lá do Pedro Ernesto, já oferecendo gelé de mocotó, oferecendo Uhum. biscoitinho maisena, achando que tá saudável, né? Então, isso acho que também é importante. Não sei se na sua prática, às vezes você já pega esse público ainda assim. No consultório, a gente não observa tanto, mas tem No pais que já consultório. vêm com isso, né? Mas às Enraizado, vezes né? tem, às vezes ainda chega, né, assim, com alguma É orientação, isso que eu falo. Às ou vezes tem umas orientações assim, né? Tipo lenguinha, que biscoitinho ainda maisena. chega já de biscoitinho maisena, ou gelatina, uma geleia de mocotó, e às vezes por alguma interferência mesmo, né, de tipo, você comeu e nunca morreu, nunca aconteceu nada, né, e às vezes, você sempre comeu, sempre gostou. E a criança, a gente sabe o quanto que hoje, né, na população, né, de forma geral, o quanto que nível de obesidade, diabetes estão aumentados. Uhum. E a gente tem a chance de mudar isso ali na alimentação da criança. Então, ela precisa do alimento de verdade, né? Então, assim, é da fruta in natura, do legume, da verdura, né? Não precisa dos ultraprocessados, né? O que vão ser modificados ali pela indústria, que vai ter conservante, aditivo químico, que vão até alterar a microbiota desse bebê, né? E vai estar alterando totalmente ali aquela flora. E Mas a gente não precisa, a gente incentiva muito de evitar ao máximo, mesmo quando fala, né, assim, dos manuais, até os 2 anos não é indicado. A gente fala, olha, meu, virou 2 anos e já pode abrir tudo e dar A tudo, né? porteira, né? Já vai dando tudo. Pode Não, comer doce, pode comer. Não, não é assim. pode comer, pode entrar tudo. Não, é trazer bem isso, né? É trazer ali hábitos saudáveis. A gente fala que a introdução alimentar é um momento para a família de educação nutricional. Então, Sim. assim, é trazer mesmo a prática ali de educação nutricional para todos, né? Para aquela família, porque eu sempre falo isso. Agora que a criança está começando a comer, a família pode controlar. Mas daqui a pouco, se a família não come, né, não consome a mesma alimentação do que a criança, ela não vai conseguir segurar. Então, assim, a mãe às vezes quer fazer bonitinho para o filho, mas e a Mas alimentação dela, né? E a ela alimentação precisa dar o dessa casa? exemplo, porque a criança se espelha na gente também, né? Sim, é Ela o vê maior você exemplo. comendo. E até hoje, assim, o Breno vai fazer 5 anos. Às vezes eu coloco no prato e ele fala, não quero. Aí ele me vê comendo, ele vai no meu prato e come a mesma coisa. Porque Então, assim, é sabe que é o seu. difícil. É. Mas assim, Uhum. é espelho, é realmente você mostrar para a criança, né? Com A família certeza. ter bons hábitos. E, Com certeza. Carolzinha, antes que o Instagram expulse a gente, é, assim, queria te agradecer muito por Eu ter que aceitado esse agradeço. convite aqui, tá? Para o pessoal, para os profissionais da área de saúde que estão acompanhando a gente. A Nutriped, há pouco tempo, né? Ela fez um curso voltado para os profissionais da área de saúde. Quem tiver interesse, está disponível lá no nosso site do Prate Ensino, tá? prateensino.com.br. Na nossa bio, no nosso perfil, ele também tem o link de acesso. E aí as meninas, a Carol, a Priscila Lamarca, Foi.
elas fizeram um e-book também para vocês, tá? O e-book tá lindo, de forma gratuita, que também tá dando para baixar na nossa bio. Então, quem tiver interesse no assunto, vá na nossa bio, que ele vai estar lá disponível. Você quer falar mais Isso alguma mesmo. coisa, Carol? Não, falar desse curso mesmo, né? Assim, foi um curso muito legal, assim, Foi. foi muito produtivo e nós abordamos bem desses assuntos, né? Questões bem voltado para os profissionais de saúde, com artigos, né? Trouxemos bastante sobre esses debates, sobre esses pontos. Então tá um curso bem completo e a Pri somos suspeitas para falar, porque a gente amou, assim, ter participado e ter feito esse curso. E do e-book também, né? Que também ficou lindo e ficou muito completinho também. E agradeço a você, a Claudinha, minhas mestras, minhas professoras queridas. Para de rasgar seda. Ah, Nós é que muito. ficamos muito orgulhosos de contribuir com a formação de vocês. Ah, eu amo. Muito Gente, é isso. obrigada. Olha, muito obrigada aí por quem pôde participar nessa sexta-feira, nesse finalzinho de tarde. Quem não tiver oportunidade, a live vai ficar salva aqui no perfil e vai ficar salva também no nosso canal do YouTube lá do Pra Te Ensino, Ah, muito tá? bom. Então, Carol, muito obrigada pela Obrigada. participação, tá? A Obrigada, Claudinha amor. rasgando cedo aqui pra É, gente, ó. ela é ótima. Ela é suspeita pra falar da Ela gente. é. Carol, obrigada. Beijinho, Um amor. beijo. A gente vai se falando. Beijo. Tchau. Tchau.